dados. Aqui, para este caso em concreto, só trouxe toda a parte de bens tecnológicos de consumo, portanto, toda a parte de tecnologia que se vende em Portugal e uma apresentação que o Samuel me pediu muito em concreto, dedicada à parte do mercado eletrónico em Portugal. Portanto, como é que nós chegamos aos números? Basicamente, a metodologia é todos vocês, os que estão no painel, por exemplo, a João está a colaborar connosco, a IKEA colabora connosco, das outras entidades, a Samsung não, porque é cliente, é nossa cliente, recebe os dados. Nós recebemos os dados de todo o retalho e compilamos essa informação é toda identificada ao nível da marca, modelo, fazemos tops de artigos ao nível do online, okay? Portanto, do online e a nível do offline. As entidades separam-nos as suas vendas e nós conseguimos, com essa separação, obviamente, identificar as vendas. Então, antes de falar... Qual é que quer para passar? Era este. É este? Sim. Não? Não. Eu posso também usar este. Sim, eu posso usar, como estamos muito perto. Ok. Estamos muito perto, não há problema. Ok, antes de falar dos dados portugueses, eu fiz um contexto internacional, ou seja, o que é que estamos a falar, como é que estamos no online na Europa. Primeiro, os dados, já todos nós vimos falar destas estatísticas da penetração da população que tem acesso à internet. Muita dela tem acesso apenas no trabalho, não é? Mas também com o desenvolvimento da parte de todos os smartphones cada vez mais inteligentes, o acesso é cada vez mais democratizado. Aqui a questão sempre do sul da Europa, principalmente Portugal, Grécia, a questão de sermos um país mais idoso, que ainda tem uma franja da população que nunca acedeu ou raramente acedeu à internet, não é? Mas em regra, portanto, estamos a falar de desenvolvimentos muito, muito significativos. Não precisa. Depois aqui uns dados que misturam os dados já do painel da GfK, portanto, temos aqui os dados da penetração a nível mundial, portanto, o continente africano é aquele que apresenta índices de acesso à internet bem mais baixos, depois há algumas situações como a Índia, ali a Mongólia, portanto, situações muito específicas, mas quase todo o mundo já com taxas de penetração acima dos 50%, e se falarmos depois, já dados GfK, a estimativa do peso das vendas de internet de cada um dos continentes e algumas partes de continentes, por exemplo, a Europa dividida em parte ocidental e de leste, já estamos a falar de valores muito significativos. Obviamente que aqui há situações distintas, não é? Por exemplo, há situações como o mercado holandês, por exemplo, em que na parte de tecnologia desapareceram as lojas físicas praticamente do mercado holandês. Não sei se vocês conhecem esse mercado, mas é um case study estudado por algumas das grandes empresas de retalho em Portugal. Portanto, os dados GfK, a evolução nesta área de bens tecnológicos de consumo, vemos então o online a crescer a olhos vistos. Cada ano estamos a falar de quase um crescimento de 2 pontos percentuais ao ano, e em 2019 não foi diferente, até cresceu um pouco mais de 2%. Portanto, estamos a falar de um valor quase a chegar a 1/3 das vendas que são feitas nesta parte específica da tecnologia. E se virmos por país, há pouco, quer na taxa de penetração, quer também no peso das vendas online de cada um dos países, Portugal ocupa uma das últimas posições, aqui ocupa mesmo a última, há pouco era a segunda mais baixa. Portanto, estamos a falar desde o caso que estava a dizer há pouco, o caso holandês, até um caso português, que estamos a falar de 1/3 ou de 1/4 daquilo que vale o peso do online na Holanda. Se virmos depois o rácio, o peso de cada um dos países na Europa Ocidental, aquilo que vale no mercado offline e aquilo que vale no mercado online, Portugal também perde. Para já, porque o offline vale 2%, portanto o nosso online aqui percebe-se que é de facto pequeno. Os países dão aqui algumas, em regra, eles mantêm, digamos, o maior país no mercado offline é também o maior país no mercado online. Só existe aqui uma transição, que é este caso, ou seja, o mercado holandês, estamos a falar de uma população parecida com a nossa, o mercado online vale mais, fatura mais do que o mercado italiano, por exemplo, que tem uma população como a população de Espanha, mais coisa, menos coisa, portanto 4 vezes mais população, mas tem um online mais fraco. Se juntarmos então o top 5 dos principais países no mercado online na Europa, a concentração é cada vez maior. Também aqui é importante porque muitos destes países têm entidades que vendem para fora e que vendem para nós, que vendem para os países periféricos europeus, Roménias, Bulgárias, etc. Não
O caso da Amazon é um caso típico dessa situação, ou até o caso da Alibaba, porque a Amazon não está cá, portanto é melhor dizer Alibaba, não é? E falar mal da Amazon, não está cá, aproveitar. A evolução nas várias áreas de negócio. Aqui temos informática, fotografia, pequenos domésticos, telecomunicações, eletrónica de consumo, aquilo é uma televisão, embora não pareça, e os grandes domésticos em último lugar. Portanto, estamos aqui a ver uma análise nos últimos 11 anos, a começar em 2009 e a terminar em 2019, e se vocês repararem, sempre em crescimento na Europa. Portanto, a informática é o maior mercado, está quase a chegar a metade do mercado a ser feito via online. Portanto, é de facto significativo. E mesmo os grandes domésticos ali à direita, que são aqueles produtos mais difíceis de entrega, que têm a logística mais complicada, que entrega, mas entrega só à porta do edifício, e depois como é que eu carrego a máquina de lavar a louça até o quinto andar ou sexto. Mesmo assim, não para de crescer, porque também nessa parte da logística tem havido desenvolvimentos e, obviamente, também há um maior serviço. Em termos de tendências, mais uma vez na Europa, portanto, vemos as tendências a vermelho, que são as tendências do offline, estão sempre atrás, mesmo quando elas são positivas, como é o caso dos grandes e dos pequenos domésticos, essa tendência positiva é sempre abaixo da tendência online. Okay? Portanto, isto só faz com que o online esteja a ganhar terreno na Europa. E em Portugal, este é digamos, o retrato daquilo que fechou o ano 2019 em termos de peso das várias áreas. Os mercados mais tradicionais foram os mercados que cresceram mais, ou seja, o desenvolvimento imobiliário, as renovações nas casas, mas essencialmente o investimento imobiliário tem feito toda esta situação, mais lares disponíveis em Portugal que necessitam de todas as cozinhas equipadas, e daí vem esse crescimento dos grandes e dos pequenos domésticos. E depois mais abaixo, as telecomunicações estão sempre a crescer. Há anos que as telecomunicações crescem e voltaram a crescer em 2019. Separando isto por online e offline, vemos então que as tendências do offline são aquelas que são mais semelhantes ao total mercado, e o online completamente distinto, com todas as áreas a crescer, inclusivamente a área de fotografia, que é uma área que tem vindo a sofrer quebras de faturação ano após ano, e mesmo no online é uma área que continuou a crescer em 2019. Portanto, não houve nenhuma área de negócio que tivesse quebra de vendas em 2019. As tendências mensais, aqui só para verem as tendências ao nível do offline em valor, unidades e até em evolução de PVP médio versus os períodos homólogos. Portanto, o offline, mesmo assim, não foi um ano mau o ano passado. Aliás, nesta área de negócio, nós por pouco não ficávamos com o melhor ano de sempre de vendas em Portugal de bens tecnológicos. Nós temos a esperança que 2020, apesar desta epidemia que está a alastrar pelo mundo, temos esperança que ainda consigamos chegar a esse número, que não haja, porque a produção de produtos já está a ser afetada, obviamente, e não havendo produção, vai haver quebra nas vendas e obviamente isto vai também ter, e vai influenciar estas tendências, não é? Mas, portanto, o mercado offline total em valor, quer em unidades, acabou por crescer mesmo no mercado offline, mas no mercado online as tendências em Portugal não são nada comparáveis. Portanto, sempre no vermelho, sempre em 2 dígitos. As tendências mais baixas, estamos a falar aqui, por exemplo, na questão do Black Friday, em novembro, foi uma tendência das mais baixas que se registou, ali à volta dos 10%, depois estamos a falar ao longo do ano em valor de 40%, 30%, 60% de crescimento, portanto, muito significativas estas áreas de negócio. Portanto, esta é a evolução do peso do online nos últimos anos, portanto, uma evolução quase, é a década, não é? Isto é uma década. Portanto, partimos de 2% e acabamos em mais de 9%, com um crescimento nos últimos anos muito significativo, a partir de 2017. Os últimos 3 anos o crescimento é quando o crescimento se dá com maior importância. Estes são os pesos do online nas várias áreas de negócio, sendo esta linha laranja a média do mercado. Portanto, aqui passamos de um cenário em dezembro de 2017, em que a amplitude do intervalo ia de 4 a 8, 4 a 8 com uma média de 5,2, e acabamos 2 anos depois entre os 8 e os 15 com uma média de mercado nos 10,3. Portanto, um cenário completamente distinto, a cota do online a duplicar em 2 anos, e temos ali os 2 novembros, o novembro 18 e o novembro 19, que vocês conseguem ver que há um pico de vendas do online devido ao Black Friday.
claramente. E onde as cotas do online atingem os valores mais altos. Aqui tivemos uma média de 10% e o ano passado tivemos quase uma média de 11%. Portanto, o online até baixou de 10,7% para 10,3%, de novembro para dezembro. E o dezembro ainda teve benefício porque, como o calendário avançou uma semana, o Cyber Monday já caiu em dezembro. Perdemos ali um bocadinho de comparabilidade, porque o Cyber Monday é uma semana muito importante. Em termos de categorias, estas são as 10 principais categorias que se vendem no online em Portugal, com as várias tendências e as tendências as variações anuais do lado direito. Portanto, aqui o grande destaque vamos para tudo que são grandes domésticos, os frigoríficos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, os crescimentos que apresentam também no online, as telecomunicações, os smart, os mobile phones, aqui os wearables também muito importante, toda a parte dos relógios inteligentes, com crescimentos muito significativos. Depois, para terminar a minha apresentação, trazer-vos alguns dados do Black Friday. Estes são os dados que não têm, digamos, uma apresentação que a GfK preparou, só juntando aqueles países referidos em cima, as grandes e as principais economias europeias, mais o Brasil, mais a Turquia, mais a Rússia, a Polónia também. Portanto, para vocês verem as duas situações, isto aqui é que é o pico, digamos, é o pico do Natal. Depois vai nascendo o Black Friday. O Black Friday em 2016 já ultrapassa o Natal, ultrapassa claramente o Natal, clarissimamente o Natal. Portanto, a semana do Natal versus a semana do Black Friday já não tem nada a ver. Portanto, há uma concentração fortíssima no Black Friday. Esta é a variação da semana 48 de 2019 contra a semana 47 de 2018. Portanto, as duas semanas do Black Friday em cada um destes países. Ali já temos os dados de Portugal. O crescimento não foi assim muito significativo, apenas 6% nas categorias que nós auditamos, mas no online a variação já foi muito significativa, ou continua a ser muito significativa, 55% mais do que em 2018. Fazendo a comparação da semana 48 com a semana imediatamente anterior, o pré-Black Friday, portanto, temos os crescimentos, e aqui Portugal já aparece numa posição de destaque. Portanto, a semana do Black Friday, de facto, concentra muito da sua venda, apesar de haver muito barulho antes, ao Black Week, ao Black Month, quase. Há Black tudo, não é? Há muitos Blacks. E depois, no online, continua a crescer também acima do total do mercado. E depois ver quanto é que vale o Black Friday, uma análise de quanto é que vale a semana do Black Friday versus uma semana média do ano. Portanto, em Portugal estamos a falar de uma semana Black Friday que vale quase 2 semanas e meia do ano, normais, de vendas do ano. E quanto é que isso representa no online? Representa quase um mês inteiro, quase 4 semanas, a semana do Black Friday em termos dos bens tecnológicos de consumo. Muito significativo. E com este slide, era o meu último. Portanto, isto basicamente é o enquadramento desta área específica, a área dos bens tecnológicos de consumo, sei que há aqui várias das entidades que não se dedicam a esta área, mas pronto, é um bocadinho a tendência. Eu acho que esta é a tendência em todas as áreas, não só da tecnologia, mas seja da parte alimentar, seja da parte da beleza, seja da parte mobiliária, o que seja, todas essas áreas estarão com crescimentos muito significativos também no online. Portanto, não será obviamente exclusivo da tecnologia, como é óbvio. Vocês podem sempre intervir e fazer perguntas no meio das apresentações, mas se tiverem agora particularmente alguma que queiram fazer, ok? Não há perguntas, foi só uma apresentação. Foi claro. Isso é porque o apresentador foi muito... Obrigado.